Obrigado, gente. Deus abençoe. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre adoração. E de verdade, muitas vezes quando a gente entra nesse lugar, há uma pequena confusão que muitas vezes nós fizemos sobre adoração. Porque nós pensamos muitas vezes que adoração é os louvores cantados aqui. Adoração é quando eu ligo o meu carro e lá no meu carro eu boto um hino de adoração. E adoração não é isso. Isso são ferramentas da adoração. O louvor é ferramenta da adoração. Só que esse engano ou essa falta de entendimento, ela não apenas faz eu trocar um louvor achando que isso é uma adoração. Não, isso muda o meu jeito de perceber as movimentações que Deus faz em nosso meio. Você está por aqui? E o Senhor me deu uma palavra hoje pela manhã, e para que você possa ter um entendimento completo, eu quero te convidar, quando você chegar na sua casa, ou amanhã, durante essa semana, você vai lá no nosso canal do YouTube e ouça o culto de hoje de manhã. Eu já entrei nesse lugar, eu já falei sobre isso, está lá registrado para que você possa aprender um pouco mais e saber sobre isso. Mas eu quero pincelar para que você possa entender o que eu quero ministrar nessa noite, porque o Senhor vem falando algumas coisas no meu coração e eu quero dividi-las com você. O que nós fizemos aqui na igreja faz parte da nossa adoração, mas adoração é um estilo de vida. Adoração é quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Tem gente que fala assim: olha, pastor, Deus é o meu primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, tira essa conversa do teu coração. Como assim, pastor? Deus precisa ser o teu tudo, porque quando você colocar Ele em primeiro, qualquer hora da sua vida você vai poder substituí-lo. Alguma coisa vai chamar mais a atenção e vai para o lugar dele. Quando você coloca Ele em primeiro ou em segundo, você coloca Ele numa escala de prioridade, automaticamente você pode entrar em alguns lugares e Ele ser substituído. Agora, quando Ele é teu tudo, a tua vida adora Ele, o teu ar, o teu respirar, o teu trabalho, o teu casamento, o teu filho, tudo vira ferramenta de adoração. Eu falei pela manhã, eu quero repetir aqui, que às vezes você olha e quando eu dou essa instrução sobre adoração, você pode estar pensando: meu Deus, que Deus é esse que o pastor está pregando? Que Ele precisa ser adorado. Não, Deus não precisa ser adorado. Quem precisa da adoração somos nós. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Sempre faço isso para você acordar, ok? Porque nós somos parecidos com aquilo que adoramos. E se de fato nós estamos aqui e somos crentes em Cristo Jesus, diga um amém se você é convertido. Isso. Se nós entendemos o sacrifício da cruz, se nós entendemos Jesus Cristo como nosso Senhor, se nós entendemos que sim, o Senhor Jesus morreu para me salvar, para te salvar, nós precisamos entender a importância da adoração. A adoração ela não é apenas um movimento eclesiástico, a adoração ela não é um movimento litúrgico, a adoração é um estilo de vida. E tudo que me pertence, tudo que eu sou, precisa adorar ao Senhor. Quanto mais eu o adoro, mais parecido com Ele eu fico. E quando você diz que você aceitou a Jesus como seu Salvador, quando você diz que você se converteu, quando você diz que você é nova criatura, que você agora teve a sua vida transformada por Cristo Jesus, você precisa parecer com Ele. Ao parecer com Ele, você só vai conseguir fazer isso se você copiá-lo. Se você olhar para Ele e disser: eu preciso ser igual a esta referência. A gente só copia quem é referência. Você está aqui? E a adoração, ela é esse mecanismo, essa ferramenta que Deus nos deu para que quando nós o adoramos, nós ficamos parecidos com Ele. E aí você fica mais sensível, você fica mais temente a Deus, a sua fé aumenta. As ferramentas que nos levam a esse lugar de adoração, elas começam a fazer parte do nosso dia, e elas ocupam os lugares que muitas vezes o pecado tomou conta. Você vai perceber que quanto mais fiel à adoração, a esse estilo de vida você se encontra, menos erros você vai cometendo no caminho. Não que você não o cometa, mas isso vai diminuindo
diminuindo. Por quê? Porque você cada dia mais está parecendo com aquele que você está adorando. E por isso, o tempo de sobra, eu vou usar essa expressão, o tempo de sobra, ele vai diminuindo. Mas, quando você não entende adoração, quando você é um mero frequentador de reuniões, quando você é alguém até crente, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usá-la. Alguém que você, às vezes você até diz, não, eu sou crente, pastor. Pois é, você esquece que crente não muda comportamento. Agora um filho de Deus, ele muda o comportamento, sabe por quê? Porque ele precisa nascer de novo. E se você não é uma nova criatura, de fato, você ainda precisa morrer. Você está por aqui? Existem muitos relatos bíblicos sobre isso que eu estou falando. Mas eu quero falar sobre a perspectiva de igreja. Porque não adianta nada os nossos cultos estarem cheios, todas as cadeiras repletas. Não adianta nada nós termos uma unidade aqui, eu vou usar essa expressão, a nossa igreja Kids com quase 150 crianças, para a glória do Senhor, né, Fernando? Aleluia. Quase 150 crianças. Se na segunda-feira, essa igreja que está reunida aos domingos aqui, às quintas-feiras e tantos outros movimentos que a gente faz, se na segunda-feira ainda existe um mundo muito ruim do lado de fora. Por quê? Porque a adoração vai me levando num lugar onde eu não adoro Ele apenas porque vai me melhorar, mas sim eu entendo que ao eu estar melhor, ao eu melhorar, isso vai derramar também nas pessoas que estão ao meu redor. Você está entendendo? Eu vou tentar ser um pouco mais pedagógico nessa noite. Porque eu preciso entender que a adoração coletiva, que é a junção dos santos, que tem um entendimento de homens e mulheres convertidas em Cristo Jesus, com seus hábitos mudados, a reunião coletiva, ela só vai acontecer, adoração nessa reunião coletiva, se na pessoalidade, na individualidade, eu for um adorador. Você está aqui? Eu preciso entender que isso é uma responsabilidade que eu preciso carregar. Então é muito mais do que receber um nome de crente. É muito mais do que receber um codinome chamado evangélico. A Bíblia na verdade não te chama nada disso. Quando você entende na verdade quem você é em Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus, algumas nomenclaturas deixam de ser importantes para você. Por quê? Porque você agora tem um estilo de vida. Um estilo de vida, ele é muito mais importante do que qualquer rótulo que alguém queira te dar. Porque na verdade aquilo que a Bíblia te chama não é de evangélico e não é de crente. Pergunta para mim, o que a Bíblia me chama, pastor? Filho de Deus. E eu tenho uma pergunta para você, essa você só vai responder só para você. Que tipo de filho de Deus você é nessa terra? Quem é você dentro da movimentação do reino? Quem é você? Será que você é um desapercebido? Será que você é alguém que apenas veio bater o seu cartão? Será que você é alguém que até traz recursos para a igreja poder se movimentar e ajudar o próximo? Será que você é alguém que até sente a dor do seu irmão, porém fica mais fácil ajudá-lo financeiramente e não se comprometer com a vida dele? Quem é você dentro do reino de Deus? Será como você se comporta como filho de Deus dentro do seu reino? Essas perguntas elas precisam estar respondidas dentro de nós. Por quê? Porque quando eu respondo essa pergunta, a minha prática diária ela muda. O meu jeito de orar muda. O meu jeito de celebrar o culto, de estar com o Senhor muda. O meu jeito de estar com os irmãos muda. O pastor já não precisa mais ficar dizendo, levanta a mão, abaixa a mão, dá glória, diga amém, diga aleluia. Não precisa. Por quê? Porque dentro de você tem algo queimando. Quando isso queima dentro de nós, ele vai mudando as estruturas. Mas sabe o que é perceptível nos dias de hoje? E eu quero falar sobre isso, eu quero me alongar um pouco mais sobre isso. Sabe o que é perceptível no nosso meio hoje? É que nós somos movidos pela uma ansiedade. E eu falei pela manhã, eu vou repetir, ansiedade em nenhum aspecto é bom.
Porque ansiedade é uma pressão, ou um sofrimento, ou uma dependência emocional, ou algo que me leva a querer algo que eu ainda não alcancei, que ainda não chegou, um tempo que eu ainda não vivi, algo que está distante, logo eu estou ansioso. Você está por aqui? E muitas vezes, o que nós temos visto no meio da reunião dos filhos de Deus, muitas vezes o que nós temos visto em nossas reuniões, em nossos cultos, é um grupo não com uma expectativa da manifestação da glória de Deus, mas sim uma reunião cheia de ansiedade, aonde você espera que o louvor chegue aqui e toque maravilhosamente bem, afinado, sem errar nenhum tom e nenhuma nota, para que você sinta arrepios, e dentro desses arrepios você possa até produzir algo para Deus, mas na verdade dentro do seu consciente, dentro do seu coração, dentro da sua mente, você está dizendo assim: será que Deus vai me dar aquela bênção hoje? Será que Deus de verdade vai responder a minha oração nessa noite? Será que Deus de verdade... E aí você fica ansioso, pensando que Deus precisa se mover por aquilo que você está pensando. Deixa eu te perguntar, e você só responde para você. Se Deus responder às suas orações, glória a Deus por isso, você não concorda comigo? Mas se Deus não responder, Ele ainda continua sendo? Ele não muda. Agora me diga uma coisa, eu mudo diante daquilo que eu estou adorando. Porque se de fato eu chego aqui, eu ganho um não bem grandão de Deus, e eu vou perguntar: quem é que já ganhou um não bem grandão de Deus aqui? Eu já ganhei muitos não, bem grandão. Gostei? Não gostei. A minha humanidade, o meu Adão caído berrou. Um Maico que é ruim gritou, falou mais alto. E muitas vezes ele disse: olha, como assim? Eu sou tão célebre, eu sou tão organizado cristãomente, né? Eu sou um cristão tão organizado, eu sou tão bonzinho. Eu ajudo o órfão, ajudo a viúva, ajudo o necessitado. Vou para os cultos todo domingo, prego até a palavra de Deus. Como assim? O Senhor não responde a minha oração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitos não de Deus são... Muitos não, todos os nãos de Deus são pedagógicos para a nossa vida. E alguns são até livramentos. Eu sei que você chegou aqui hoje na expectativa que seria derramada uma porção de glória, e que você está orando por algumas coisas. E eu sei que você quer o sim de Deus, porque ninguém ora pelo não, todo mundo ora pelo... Até porque a minha mãe já falava: o não você já tem, filho, o sim você corre atrás, né, mãe? É assim que a gente aprende na nossa humanidade. E está tudo bem, não existe pecado em orar e pedir algo para Deus. Eu quero deixar claro aqui. Agora, quando toda a minha movimentação com o reino dos céus está baseado em aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aí há uma complicação. Que tipo de filho sou eu? E que bom que nós estamos aqui entre pais e filhos, todos juntos hoje cultuando ao Senhor. Porque seria muito ruim, eu quero que os filhos prestem atenção nisso. Seria muito ruim você chegar perto do seu papai, perto da sua mamãe, apenas para pedir algo, apenas para solicitar algo. Vai chegar uma hora que o papai e a mamãe vai ficar bravo com você e vai dizer: meu Deus, você não me dá um abraço, você não me dá um beijo, você não diz que me ama, você só quer alguma coisa de mim. É assim ou não é, papai e mamãe? Só a irmã aqui que me concorda comigo. Meu Deus do céu, estou sozinho nesse barco mesmo hoje, né? Aleluia. É assim ou não é, crente? Aleluia, glória a Deus. Seu filho está aí, instrui ele no caminho, por favor. E às vezes eu não entendo que eu faço isso com Deus. Às vezes eu não entendo que eu entro nesse lugar com o Senhor, que eu sou até um filho bacana, eu sou até um bom filho, mas esse filho que só tem coisas para solicitar. Cara, quantas vezes você já parou tudo que você está fazendo para tirar um tempinho de oração e dizer: cara, eu sou tão grato, eu não queria nada, de verdade, Senhor, não tenho um relatório para te dar, eu não tenho um pedido para fazer, eu só queria me jogar aqui um pouquinho, seja no chão, seja no sofá, seja na cama, seja de joelho, sentado, deitado, não importa, eu só queria o Senhor. De verdade, de verdade. Aquilo que o pastor Gustavo usou aqui, que os jovens e adolescentes fizeram nessa madrugada, eu estava lá por um período de tempo.
aquilo que aconteceu nessa noite, ele precisava ser unânime na igreja. E eu vou repetir, aquilo que aconteceu essa noite com jovens e adolescentes naquele lugar, precisa ser unânime na igreja. Por quê? Porque eles não estavam lá porque vão ganhar um retiro, não estavam lá porque vão ganhar um passeio, eles não estavam lá porque os pais disseram, olha, se você for nessa tal de vigília, eu vou te dar algum... Não. Eles, sabe, foram despertados por uma sede e por uma fome. Quando você é despertado por essa sede, por essa fome, nós se movemos em adoração. E aí nós cantamos, e aí nós pregamos, e aí nós falamos do amor de Deus, e aí nós se relacionamos, e aí nós temos prazer de estar com os nossos irmãos. Hoje pela manhã eu gravei um story no meu Instagram, já pela manhã cedo, o horário que eu fui buscar o meu filho mais velho, que o outro não quis vir, estava lá, ficou, peguei ele agora 4 horas da tarde. Oh, aleluia, os filhos vão crescendo e vão seguindo alguns caminhos. E quando eu fui buscar o Dani hoje pela manhã, o meu coração se alegrou, porque eu tinha ido dormir 1h30, 2 horas, em torno disso. E era 6 horas da manhã, o celular despertou com o meu filho me ligando, pai, aqui está encerrando, o senhor puder vir me buscar? Eu disse, tá bom filho, já estou indo. Quando eu subi no carro, eu fiquei agradecendo ao Senhor, eu fui até lá agradecendo ao Senhor. E dizendo, Senhor, muito obrigado, Pai, porque de verdade eu não estou indo tirar meu filho de uma balada, eu não estou indo tirar o meu filho de uma casa de prostituição, eu não estou indo tirar o meu filho da mão de Satanás, eu não estou indo buscar o meu filho drogado, eu não estou indo buscar o meu filho alcoolizado. Meu filho está lá, cara, te adorando, celebrando o teu nome. Você entende que isso começa a mudar a tônica da tua casa? Você está aqui? Pastor, mas é porque teu filho, tu é pastor e aí ele é obrigado. Não, irmão, obrigado já diziam meus pais. Obrigado é pau de arrasto descendo morro abaixo. Você já ouviu essa, eu tenho certeza. Isso é ser obrigado. Nós apresentamos Jesus para os nossos filhos. Mas agora deixa eu te contar algo. Sabe aonde isso crava no coração dos teus filhos? Pergunta para mim onde, pastor? Com a sua vida. Com a sua vida. Porque se seu filho vê você sendo mentiroso, ele vai ser um mentiroso. Ele vai copiar você. Se ele vê você sendo um homem, uma mulher de oração, logo ele vai dizer, meu Deus, se meu pai, se a minha mãe dobram os joelhos e oram ao Senhor, logo eu sei que aquilo é importante, então eu preciso copiá-los. Assim como quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a pessoa de Cristo, eu me pareço com eles, os meus filhos também precisam ver em mim, precisam ver em nós, essas características para que também possam nos copiar. Você está por aqui? E aí hoje pela manhã eu fiquei com o coração cheio por conta disso. E eu lembrei daquilo que o Senhor vem construindo dentro de mim com esse tema. Porque muitas vezes nós estamos aqui com uma igreja ansiosa pelo próximo capítulo. Uma igreja ansiosa pelo próximo culto, mas não desfruta do que está. Ansiosa pelo que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Será que aquela conta que eu fiz, eu nem pedi para Deus para fazer essa conta, eu fiz, eu passei o cartão de crédito a mais, eu comprei mesmo não tendo dinheiro, será que Deus vai mandar a provisão? E aí eu estou ansioso para ver se Deus vai cobrir a caca que eu fiz. Eu não desfruto do processo, eu não desfruto do culto, eu não entro num estado de adoração. E aí eu digo que o quê? Não, quem foi ruim na verdade foi a banda não tocou direito, não me arrepiou hoje. Vocês estão muito ruins, vocês não me arrepiaram hoje. Por quê? Porque eu estou com a minha adoração cessada. De verdade eu precisava ter começado o meu culto, não quando chega às 7 horas aqui que a primeira tônica acontece no teclado. Não quando o violão bate a primeira nota, quando, sabe, os acordes começam a acontecer. Não. Uma coisa que nós temos de instrução nessa casa é que o culto não acaba. Ele não termina. O que termina é a reunião, daqui a pouquinho. Ali por 10 para meia-noite ela vai terminar. Amém? Amém, que assim seja, hein? Vai que cola, né? Então assim, a reunião vai acabar daqui a pouco, mas o culto ele não pode acabar. E não adianta eu querer exigir dos meus irmãos que estão ao meu redor
que o culto esteja movimentado com uma glória diferente, com uma manifestação de poder e milagre diferente, se eu não estou nesse lugar. Se eu não estou em oração, se eu não estou em consagração, se eu não estou, adorando o Senhor com a minha vida. Se quando eu saio daqui, eu nem filho de Deus pareço de verdade, de verdade. Eu quero falar isso até bem baixinho, só a internet está nos escutando. Tem gente que nem crente parece. Você entendeu que eu já deixei filho de Deus de lado, né? Tem gente que nem para crente. Por quê? Porque está aqui, irmão, com a Bíblia, e a Bíblia é só Rexona dele. Ele bota debaixo do braço, irmão. Mas compra não paga. Diz que vai, não vai. Faz um serviço, não, né? Diz que vai fazer um serviço, não comparece. E lá vai. Deixa eu te perguntar de novo. Será que aquilo que está escrito por Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 8, que fala que o mundo tem uma expectativa gerada, será que eu estou cumprindo o meu papel nessa expectativa? Pastor, eu nem sei o que está escrito lá. Pois é, primeiro passo, terça-feira, QR Code está lá atrás, você vai aprender muita coisa. Porque existe uma expectativa da criação. A criação tem uma expectativa, e a expectativa da criação, ela não é um culto bacana. Ela não é um culto que vai chegar aqui, sei lá, um bom som, uma boa banda, uma boa pregação, um bom sermão, um sermão profundo teológico, que você vai sair daqui todo arrepiadinho, e aí chega segunda-feira você é o mesmo cidadão lá fora. Não, a expectativa da criação é que você se manifeste como filho de Deus. Você é filho de Deus. E essa é a expectativa que o povo lá fora está esperando de você. Então não adianta dizer que a cidade que você está inserido, seja Tijucas ou qualquer outra região, outra da região aqui, está um caos, se você não está fazendo a sua parte. Pense só que para a salvação acontecer aqui, precisou de um único homem. Pastor, mas ele era Deus, beleza. Mas precisou de um único homem. Você lembra de Noé, sim ou não? Barbaridade, só os 4 irmãos aqui. Esses aqui são meus companheiros, esses aqui estão comigo, já entendi. Vocês lembram de Noé? Ai meu Deus, glória a Deus, você me enche de orgulho. Fico com o coração alegre quando vocês respondem. Aleluia. Daí eu não preciso pregar, entendeu, Jorge? Sobre Noé, que eles sabem quem é. Noé era quantos? Era um só. Um homem. Eu sempre falo, quando eu falo de Noé, eu fico, tentando entender, cara, que tipo de conversa esse cara usou para chegar em casa e convencer a sua esposa e os seus filhos que ele ia trabalhar 100 anos, tirando madeira no mato, fazendo tábua. E eu estou falando de algo que não tinha ferramenta, não tem as ferramentas que nós temos hoje. Como é que esse cara convenceu a mulher dele, irmão? Irmão, eu não consigo convencer a Rafa de uma pizza que eu quero, cara. Você está entendendo? O cara convenceu ela a ficar 100 anos produzindo um barco, cara. Você entende? Eu sempre perco. O sabor sempre é o que ela gosta. Amém, glória a Deus. Eu, como um bom marido, eu faço sim, senhora. Ah, vocês não fazem, certo, né? É só eu que faço isso, né, André? Às vezes a gente fica, com umas coisas dentro do coração. E essas coisas dentro do coração vão nos tirando desse lugar em que nós precisamos de fato melhorarmos. Noé, ele não precisou de uma multidão, ele precisou entrar nesse lugar de obediência a Deus para que o nome do Senhor fosse adorado em tudo aquilo que ele fez. E através da adoração dele aconteceu o quê? Salvação. O problema é que eu acho que quando eu adoro ao Senhor, automaticamente Deus de alguma forma precisa retribuir aquilo que eu fiz para Ele. Então logo eu digo que Ele é bacana, eu digo que Ele é Deus, eu digo que Ele é Senhor, eu digo que Ele é legal. Eu estou aqui adorando a Ele com a minha vida, mas na verdade lá no meu consciente, lá no meu subconsciente, eu estou esperando uma resposta de um sim daquilo que eu estou pedindo. Deixa eu te perguntar, Deus te conhece por dentro e por fora, sim ou não? Sim. E por que nós tentamos entrar nesses lugares de mentiras com o Senhor? Pastor, que duro esse negócio. Não é duro, mano, é verdade. E a verdade às vezes ela precisa ser exposta para mim e para você, para que a gente pare de criar falsas demandas da nossa vida. Porque a ansiedade, ela cria uma falsa expectativa. Quem disse para você que a partir do momento que você entrasse numa igreja, a sua vida ia ser um mar de rosa? Que a palavra não falou isso para você. Então se alguém gerou essa expectativa em você, gerou por quê? Porque você não foi buscar o conhecimento lendo a palavra de Deus.
Tanto é que aquilo que eu ministro aqui, aquilo que eu prego nessa casa e os demais pastores, a gente sempre pede para que você confira na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eu não quero te levar a erro. Eu quero que você conecte-se ao Senhor e sim, se alimente da palavra de Deus. Diga um amém, pelo menos. Eu estou lidando com algumas ansiedades coletivas. E essas ansiedades coletivas, elas deformam um padrão de adoração que nós precisamos ter no nosso meio. Existe um padrão de adoração, existe um jeito de fazer. O padrão de adoração não é cantar 3 musicazinhas para o culto iniciar. Esse não é um padrão de adoração. O padrão de adoração é conversão, é mudança de hábitos, é mudança de destino. É quando eu, levanto pela manhã e digo, eu não vou ser mais esse homem ruim que eu sou. Eu não vou ser mais essa mulher difícil que eu sou. Eu vou mudar, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou morrer para mim agora e vou nascer em Cristo Jesus. É quando eu entro nesse lugar e digo, sim, Senhor, eu não quero mais ser. É um desejo mesmo, eu não quero mais ser assim. Pense só, que o salmista, eu li hoje pela manhã, eu quero reler. Salmista no Salmo 42, verso 1. Até porque daqui a pouco eu estou pregando meia hora e você de pastor não leu a Bíblia ainda. Não, essa pregação não é de crente. Que o pastor não leu a Bíblia. Oh meu Deus, glória a Deus. Salmo 42, verso 1 diz, como o servo, ou algumas traduções vão dizer, como a corça, anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus, eu vou repetir, o Deus, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, pois me perguntam em todo tempo, onde está o seu Deus? É perguntado a ele. Verso 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com um cortejo, conduzindo a casa de Deus com cantos de alegria e ação de graças em meio à multidão que festejava. Quando eu leio esse texto, eu preciso entender qual é a circunstância que ele foi escrito. Ele foi escrito no momento de exílio. Para você que não sabe qual era o momento de exílio, era um momento onde eles foram tirados da sua nação e levados para outro lugar. O momento a qual eles estavam sendo aprisionados, a sua rotina tinha sido quebrada. Era como se hoje nós estivéssemos aqui proibidos de estarmos aqui cultuando ao Senhor juntos nessa reunião de domingo à noite. Seria a proibição de nós não podermos estarmos aqui mais como igreja do Senhor. E aí o salmista, um filho de Corá, ele chega, ele escreve isso aqui, ele coloca, olha, a minha alma, ela está sedenta de ti. A minha alma, ela tem desejo de ti. A minha alma, ela está querendo você, Senhor. E aí as pessoas perguntavam para ele, tá, mas e onde é que está o teu Deus? Porque eles queriam dizer o seguinte, como você está sofrendo, como você está fora do cortejo, você está fora da festividade, você está fora do culto, como a tua igreja fechou a porta, e você está aí ainda adorando esse Deus, está vivendo esse Deus, é porque esse salmista tinha entendido de fato quem era Deus para ele. De verdade ele não estava esperando uma adoração coletiva na sua individualidade, e eu quero botar aqui uma crase bem grande para você pensar sobre isso, que ele estava ardendo, a expectativa dele também estava alta para chegar de novo e festejar junto com os irmãos na reunião dos santos. Ele estava com o coração dele ardendo em Deus, por quê? Porque a alma dele clamava por esse Deus vivo. Então a adoração particular dele, a adoração somente dele para com Deus estava ajustado. O que faltava agora era o cortejo. O que faltava agora era a junção dos santos. O que faltava agora era a reunião como nós estamos aqui. Então eu quero te deixar claro que o padrão para que essa adoração coletiva ela aconteça é que você tenha uma adoração no seu individual, no seu particular. E se você não tiver fome e sede da presença de Deus, essa adoração coletiva não vai acontecer. Se a adoração coletiva não acontece, é sinal que a adoração está fragmentada e ela está prejudicada nos seus fragmentos. E por isso nós não vimos milagres acontecerem. E por isso nós não vimos milagres acontecerem. Porque muitas das vezes os milagres que precisam acontecer
são só respostas de algumas pessoas que estão trocando a sua vinda ao culto pelo milagre. Agora me diz uma coisa, pensa só o prazer de Deus em nós se reunirmos aqui em adoração ao Senhor, com um coração individual colocado nesse lugar de adoração, e agora na coletividade, juntando agora essa multidão de adoradores, adorando a esse Senhor, e não adorando porque precisam, adorando porque amam, adorando porque anseiam, adorando porque tem essa necessidade dentro de si, adorando porque tem fome e sede da presença de Deus. Você acha que esse Pai não vai se orgulhar de mim e de você e trazer cura para o ambiente? Vai. E você não precisa pedir. Só que a ansiedade coletiva muitas vezes é mais forte. E aí me leva nessa pressão de ter que fazer ritos e rituais para que eu alcance determinadas promessas. Então eu começo, na verdade, a copiar a galera de Êxodo. Como assim, pastor? Pois é, eu li hoje pela manhã Êxodo 32 e pedi para que alguns irmãos lessem em casa. Eu vou dar isso como um dever para você também, para que você possa ler Êxodo 32 para frente. Já está legal, para você entender o que eu estou falando aqui. Porque pense só, o povo tinha saído do Egito. Eu não sei se você está ligado na história, mas no Egito eles viveram por 400 anos naquele local, sendo agora escravizados. Deixa eu te perguntar, só para você ver se você está aqui. Tem alguém aqui querendo ser escravizado? Levanta a mão. Ninguém quer, né? Só que sabe o que é engraçado? Porque Deus libertou o povo do Egito. Libertou ou não? Sim, libertou. Está aqui, está registrado. Só que numa determinada altura do campeonato, eles começam a olhar e começam a dizer o quê? Eu quero voltar para lá. Por quê? Porque a adoração particular, a adoração individual, a adoração desses homens agora estava comprometida. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero que você anote no teu coração. Isso é importante para você. Toda vez que você não reposiciona a sua adoração particular, você começa a criar um Deus novo para você. Você está por aqui? Aconteceu. Nós temos diversos exemplos. Mas principalmente nesse texto que eu estou olhando, contando para vocês, falando para vocês, está isso de uma forma muito clara e objetiva. Toda vez que você corrompe a sua adoração para Deus, você começa a inventar outro Deus que faça a sua vontade. Deus, o Abba, o nosso Pai, Ele não vai fazer a sua vontade. Nós estamos entre pais aqui. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E você sabe, assim como eu, que para um crescimento saudável dos nossos filhos, você precisa dizer mais não do que sim, não é verdade? Porque se você estiver fazendo diferente, meu filho, você vai ver que isso vai te dar um prejuízo, e um prejuízo muito grande. Dentro daquilo que nós fizemos há 30 anos na área da dependência química, a gente entende que a maioria daqueles cidadãos que passaram por esses lugares de dependência, não é todos, mas a grande maioria, foi pelo excesso de liberdade. Foi porque adultos que agora tinham o direito ou o dever, na verdade não é direito, é o dever, de cuidar agora desses menores, dessas pessoas que ainda eram crianças, que não sabiam se conduzir, não deram condução, não deram destino. Pai é aquele que dá destino. Então eu preciso dizer não para aquela criança, mas a criança vai chorar, deixa chorar. Ah, mas a criança vai espernear, deixa espernear. Criança precisa de limite. Criança precisa entender que o pai e a mãe é aquele que sabe mais do que eles. E aí nós temos hoje uma prática no meio das famílias, e eu quero deixar claro isso aqui, porque para entendermos como Deus funciona nesse lugar, nesse aspecto, eu preciso usar um exemplo claro para nós. E um exemplo mais claro que nós temos é a nossa casa, a nossa família. Você concorda comigo? Então quando o seu filho chega para você, principalmente naquela fase de adolescência, você concorda comigo que desce um download do céu na mente deles? Tudo que você fala para eles, eles dizem, já sei. Você começa a contar uma história para eles, já sei, pai, eu já conheço isso. Você não concorda comigo? Eu não sei, cara, tem 2 lá em casa. Meu Deus, tá loucura lá em casa. Aleluia, hoje estão aqui, estão me ouvindo, aí o pai vai falar deles. O outro tá ali jogado na cadeira.
Aleluia. Quando a gente começa a perceber que as nossas instruções, elas vão sendo colocadas de lado. Sabe, eu como pai, o que eu acabo fazendo? Eu acabo não insistindo com aquilo que eu entendo que eu preciso fazer. Eu começo a dar passos para trás e começo agora a deixar aquela criança que não sabe qual é o seu destino, que ela não sabe se corrigir, que ela precisa daquela correção, que ela precisa daquilo não. Eu começo a deixar aquela criança se virar na vida. Isso lá na frente, isso vai dar prejuízo. E eu quero que você como pai e mãe entenda isso. Por isso que Deus, Ele coloca algumas coisas diante de nós, para que de forma pedagógica a gente possa entender o que e como Ele está conduzindo as nossas vidas. Quer ver como fica claro isso? Eu estou falando sobre Êxodo, estou falando sobre Moisés, estou falando sobre o povo no deserto, o povo no Egito, desculpa. Você sabe que esse povo ele foi liberto da escravidão, sim ou não? Forma pedagógica, eles ficaram lá por 400 anos, por quê? Porque eles já tinham cometido isso, eles já tinham ido a um lugar de idolatria, de falta de adoração a Deus tão grande, que Deus agora permitiu ele ser levado para um exílio, e ficar agora escravizado por todo esse tempo. Mas aí o tempo passou, e Deus agora volta a falar com eles, e levanta um libertador. Esse libertador é Moisés. Eu vou dar uma pincelada rápida para que você possa entender. Dentro disso aconteceu várias coisas. Primeira das coisas, 10 pragas. Você lembra dos textos das 10 pragas? Começaram a aparecer lá para que houvesse convencimento àquele faraó, para que ele libertasse aquele povo. Por quê? Porque aquele homem chamado Moisés já tinha se posicionado como libertador daquela nação. Porém, havia ainda um homem com autoridade maior dizendo: não, eu não vou libertar ninguém. Agora entenda uma coisa: quando Deus quer fazer, e anota isso no teu coração, quando Deus quer fazer, não tem ninguém que possa parar. Os céus começam a se movimentar para que haja libertação. O céu começa a se libertar, se movimentar para que haja cura. Você entende isso? Então a nossa função não é sair fazendo, a nossa função é parar tudo que estamos fazendo, olhar para os céus e dizer: sim, toda honra e toda glória pertence só ao Senhor. Sim, o Senhor deve ser adorado em todo o tempo. Deus agora, de forma pedagógica, pega e manda as pragas. E você sabe da história, acontece. Posterior, ou junto com esse acontecimento, aconteceu aquilo que nós chamamos hoje de Páscoa. O que foi a Páscoa, a não ser a marca do cordeiro nos umbrais da porta? Nós passamos por Páscoa agora e pregamos sobre isso, você lembra? Amém? Então o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta. Olha só que interessante. Foi a Páscoa. Houve depois disso tudo, porque quando os umbrais da porta foram marcados, veio as pragas e ficaram vivos só aqueles que tiveram a marca do cordeiro nos umbrais da porta. Houve o que depois disso? Houve a saída desse povo do Egito. Esse povo saiu, teve a vitória que tanto estavam desejando. Esse povo agora ele foi liberto, foi aberto as portas e foi deixado ele sair. Só que, entenda o que eu vou falar, o diabo ele nunca fica satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. De verdade, tudo que o diabo quer não é você perdidão lá fora, mas é você confuso aqui dentro. E por isso que toda a vida que a maior luta dele é deixar você perdido aqui dentro. Porque pior do que não saber, pior do que estar lá fora, pior do que, eu não gosto dessa palavra, mas eu preciso utilizá-la para que você entenda, pior do que estar desviado é estar aqui sem entendimento. Porque muitas vezes você está aqui sentado, até ouvindo esse sermão, mas a tua cabeça está tão longe, está tão distante, que você não entende que Deus está tratando você de uma forma pedagógica. Que Deus na verdade está colocando até mesmo esse deserto diante de você, para que você entenda que Ele é Deus em todos os lugares. Às vezes você olha e você está vendo tantas pragas acontecerem, tantas situações acontecerem, e você não consegue compreender que é Deus de uma maneira pedagógica organizando a sua casa, a sua família, para o destino que Ele tem para você, para que aquilo que Ele ordenou sobre a tua casa, sobre você, sobre a tua família, sobre a tua geração, possa se concretizar, e o nome do Senhor seja glorificado através dessas coisas. Muitas vezes nós não entendemos isso, porque a ansiedade coletiva me leva a pensar e a perguntar: será o que Deus vai fazer amanhã? Será qual é o próximo passo de Deus?
Por quê? Porque o meu coração de adorador não está olhando para a atualidade, para aquilo que está acontecendo hoje, para aquilo que aconteceu ontem. É o sinal. É eles olhando agora as pragas passarem por cima da sua porta, da sua casa, e a sua casa não ser atingida. Eles olharem os seus filhos mais velhos e eles ainda estarem vivos. Por quê? Porque eles cumpriram aquilo que Deus pediu para eles fazer. O melhor caminho sempre é o da obediência. O campo da adoração me coloca nesse lugar. O campo da adoração me coloca nesse lugar. E aí eu não estou ansioso pela próxima etapa. Eu estou satisfeito por aquilo que Deus está fazendo. Pastor, mas como estar satisfeito se eu estou doente? Pastor, como estar satisfeito se o meu financeiro está quebrado? Pastor, como estar satisfeito se o meu casamento está desequilibrado? Se a minha empresa, se os meus negócios, se tudo aquilo que eu estou fazendo está comprometido? Pois é. Se você ficar com o teu coração na próxima fase ansioso por aquilo que Deus pode ou não fazer, você não vai conseguir ver a beleza pedagógica daquilo que Deus está trabalhando no hoje. Você está por aqui? Talvez Deus esteja usando esse tempo para despertar você, para que teus olhos espirituais estejam voltados para o dia de hoje. E assim como nós chegamos aqui e adoramos o Senhor pelo que aconteceu, Gustavo, nessa noite, junto com jovens e adolescentes, nós possamos, como família em Deus, como família em Cristo, olharmos e glorificarmos o nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, por aquilo que Ele está fazendo com as nossas casas, com aquilo que Ele está fazendo com a igreja do Senhor, com a sua noiva. Olha só, muitas pessoas começam a entrar em dilemas e em questões, e começam agora a dividir o pensamento. Por quê? Porque acham que aprendem 2 ou 3 versos a mais do que o outro irmão, e se colocam num lugar de importância. Pense só a confusão que não era, que esse Moisés, ele tinha que, organizar com esse povo agora que estava 400 anos escravo, e de repente, quando eles são tirados desse lugar de escravidão, e começam agora a caminhar fora do contexto do Egito. Como é que ele, sempre tem um sabichão que chega dizendo assim, não é por aí. Você concorda comigo que sempre tem um sabichão assim? Você está indo lá, Deus te deu uma direção, Deus te deu uma palavra, Deus te deu, os textos estão te dando esse norte, você está recebendo essa direção do Senhor, e sempre parece que vem alguém querendo, não, faz desse jeito que é melhor. Mas aí você vai olhar o quê? Você vai olhar a vida, porque a gente precisa olhar o quê? Os frutos da pessoa, os frutos daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está sendo colocado. E se os frutos não falarem por si só, eu vou te dar um conselho: feche seus ouvidos. Feche seus ouvidos para aqueles que estão tentando te dar informações equivocadas. Feche seus ouvidos para aqueles que estão tentando te dar orientações que são fora do texto bíblico. Feche seus ouvidos para aqueles que estão tentando te dar orientações e até em nome de Deus vão falando para você, vão se levantando talvez até em forma profética, mas de profecia não tem nada, porque não condiz com a Bíblia. Tentando na verdade passar um negocinho romântico no teu coração, para que você desista do processo em que Deus colocou você, para que você cresça. Porque de fato nós estamos aqui falando de um Deus que é Pai, e eu sou pai. Se eu, sendo um homem ruim, desejo boas coisas para os meus filhos, eu não quero que os meus filhos sejam igual a mim. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Você concorda comigo, você pai? Então agora imagine Deus, o que pensa sobre você. Então de fato você acha que Deus quer que você erre o caminho, sim ou não? Não, Deus não quer. Mas nós fugimos desse caminho, por quê? Porque esse caminho é pedagógico e nós muitas vezes não queremos aprender. Porque quando nós aprendemos, nós também chamamos a culpa para nós. Nós também chamamos a responsabilidade para nós. Então quando Deus, Ele vai lá e nos coloca numa situação, e essa situação há algum erro, algum equívoco, eu começo a terceirizar a culpa de alguém. Isso não é um padrão conhecido? Esse é o padrão de Adão e Eva caídos lá no Éden. Você acha mesmo que Deus quer que a sua adoração fique nesse padrão, um padrão caído? Sim ou não? Não. Ele quer que o seu padrão seja um padrão posicionado de um pai o quê? Que está vendo e celebrando e ensinando com os nãos e com alguns sims o seu filho a ser conduzido num lugar melhor. Você está por aqui? Preste atenção. Eles saíram do Egito, eles começam a andar agora em uma liberdade, mas de repente eles veem na sua frente o quê? Mar Vermelho.
Eu amo esse Deus, cara, porque esse Deus, ele não é gente. Eu sempre falo, Deus não é gente, cara. Porque eles já tinham passado 400 anos naquele lugar. E agora, na oportunidade de andar em liberdade, o que eles encontram? Um mar na sua frente. Pastor, mas o que significa esse mar? Eu não sei se você entende o contexto, mas atrás deles, eles estavam ali, na frente deles tinha um mar, mas atrás tinha agora um exército, o exército do Egito, indo atrás deles para matar, para arrancar a vida deles, para destruir a vida deles. Deixa eu te falar uma coisa, e talvez você não prestou atenção nisso. Essa metáfora ou esse caminho teológico, se a gente olhar, é o que acontece hoje nos nossos dias, como filhos de Deus. Por quê? Não vá pensando que só porque você foi liberto por Cristo Jesus, e você foi liberto por Cristo Jesus, amém? Não é porque você foi liberto por Cristo Jesus que atrás de você não vem Satanás com sua comitiva tentando matar você em todo o tempo. Não vá pensando, porque a gente foi para um lugar de igreja onde a gente, sabe, esquece de falar que Satanás ainda está tentando sim nos levar para o inferno. Sim, que Satanás está tentando destruir a nossa família. Ou você acha que ele é contente com o teu casamento, ou você acha que ele é contente com os teus filhos vindo de uma vigília. Não, ele não é. E ele está em todo o tempo tentando destruir você. Só que se nós não percebemos isso, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos ficando vulneráveis. Por isso, essa mensagem dessa noite é esse alerta, para que você não esteja vulnerável. Porque a ansiedade te deixa vulnerável, porque você fica demais, pensando demais naquilo que ainda não aconteceu, e não percebe o que está acontecendo. Deus está falando com você? Comigo Ele está. Sabe o que eu acho mais engraçado nisso tudo? E eu vou dizer a palavra lindo, na verdade. É que quando eles saem disso aí, eles viram o mar vermelho. Moisés agora se retira e vai orar. Quando você não souber o que fazer, faça uma coisa, isso está dentro da tua prática de adoração. Ore ao Senhor, fale com Deus. Eu amo quando os meus filhos vêm me perguntar alguma coisa. Eu amo quando eles chegam: ô pai, o que você acha? Ô pai, eu estou pensando. Ô pai, eu acho lindo isso. E eu já falei isso. Eu, sendo um homem mau, gosto de dar boas coisas aos meus filhos. Imagine Deus. E agora Deus está ouvindo você, e você está chegando para Ele dizendo: ô Deus, ó, eu não estou desesperado não, mas na minha frente tem um mar, e Satanás está aqui, cara, querendo tirar a minha vida. O que é que eu faço? Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Pergunta para mim: qual, pastor? Usa o que tu tens na mão. A gente sempre está esperando uma fase mirabolante. A gente sempre está esperando algo mirabolante acontecer. Não, vai descer um anjo aqui com as asas bonitonas, vai dar um raio no meio da igreja. Vai acontecer. Não, irmão, não vai acontecer nada disso. Deus vai olhar para você e dizer assim: eu já te dei a ferramenta certa, está na tua mão. Mas daí você vai olhar para isso e vai dizer: não, esse cajado não, cara. Pô, eu gosto tanto desse negócio. Não quero, eu vou ter que jogar na água. Vai ter que jogar na água. Vai ter, mas eu não queria, eu queria que fosse de outro jeito. A gente não é assim. Deus manda a gente fazer algumas coisas, a gente diz: mas desse jeito não, desse jeito eu acho que nem é de Deus, desse jeito eu acho que não é evangélico, desse jeito eu acho que não é legal. E aí eu começo a entrar, sabe, num dilema que não faz sentido. Agora deixa eu te perguntar: se Deus mandou você fazer, por que você não faz? Responda só para você. Porque eu tenho certeza que a gente entra em alguns lugares onde algumas decisões elas precisam ser tomadas. Pense só, atrás de você tem Satanás, furioso com você e com a sua casa, com a sua família. Mas na sua frente tem um mar para você atravessar. E Deus está te pedindo uma coisa tão simples. Qual é a coisa tão simples que Ele está pedindo? O que você tem na mão, joga na água. Por que muitas vezes nós não jogamos? Por que muitas vezes nós estamos tão apegados? E deixa eu te falar, geralmente essas coisas são coisas corruptíveis dessa terra. Coisas que de fato, se a gente for olhar, se a gente abrir mão, não fazem tanto sentido assim. Um homem agora carregando um cajado, ele precisava carregar aquele cajado, sim, ele precisava. Mas qual é a falta que ele ia fazer para ele depois? Não sei, eu creio que não muita, mas ele estava apegado naquilo. Só que quando ele entendeu no Senhor, e quando ele viu que era necessário ele fazer aquilo, por quê? Porque o inimigo estava na cola dele. E agora eu quero que você entenda isso, o porquê muitas vezes você recebe algumas pressões sobre a sua vida, e você fica dizendo: meu Deus, por que eu estou entrando nesse lugar? Por que eu estou tão angustiado? Por que está tão difícil? Por que parece ser tão difícil ir aos cultos? Por que parece tão difícil abrir a boca a adorar o Senhor? Por que parece tão difícil? Sabe por quê? Porque você não está liberando aquilo que Deus te deu nas tuas mãos para abrir o mar diante de você. E eu preciso ter essa consciência. Isso é pedagógico. Quando eu largo isso, o que acontece? O que aconteceu quando Moisés largou o que estava na mão dele?
Eu vou perguntar de novo, só para ver se você está aqui. O que aconteceu? Mais bonitinho que está gravando, o que aconteceu? Você está entendendo o jeito que Deus está trabalhando com você? Você está entendendo aquilo que Deus está fazendo com você? Pense só, o mar se abre, você conhece a história. Eles passam a pé seco naquele lugar. Chega do outro lado, Miriam tá, meu Deus do céu, alegre com Jesus, cantando, dançando. Meu Deus, que coisa mais linda. Ela estava lá muito empolgada, mas aí depois do Mar Vermelho teve o que na frente deles? Deserto, gente. Depois do mar foi deserto. Sabe o que acontece? Você vem para Cristo, e aí Deus te coloca num lugar pedagógico para você ser ensinado. Você vence, você abre mão, você joga o que tem na mão na água. O Mar Vermelho se abre. Só que você acha que daquilo ali é para a boda do Cordeiro, entendeu? Você está saindo daquele lugar de prova direto para a boda do Cordeiro. E deixa eu te falar, daqui até lá ainda tem uma estrada para a gente caminhar. Sabe qual é o nosso problema? É achar que deserto é prejuízo. É achar que deserto é apenas um lugar de maldição. Não, não é, meu querido. Deserto é pedagógico. O deserto foi colocado diante de nós para que a gente pudesse entender as formas que Deus faz. Só que o que acontece? Quando chega no deserto, eu fico distraído pelo que, pastor? Pela ansiedade do próximo movimento. Eu entro dentro desse deserto e eu começo a ficar ansioso, porque o que Deus vai fazer agora? Será que quantos dias nós vamos ficar aqui? Será qual é a quilometragem que nós vamos percorrer nesse lugar? Será quanto tempo eu vou ter que ficar aqui nesse lugar sofrendo essa situação que eu estou sofrendo? Será que Deus nunca vai me ouvir mais de novo? Porque Deus fez lá atrás, mas será que Deus vai fazer de novo? E aí eu começo a comprometer o meu coração e a minha adoração num sistema de ansiedade. E aí eu começo a ficar desapercebido com tudo que Ele está fazendo. Você lembra do deserto? Pois é, a Bíblia fala que eles montaram lá uma tenda para adorar ao Senhor. Você sabe disso? Amém? Se você não sabe, vem para a escola de discípulo, cara. Você aprende um monte de coisa lá também. Eles estavam lá, e a Bíblia fala que tinha de dia uma nuvem que fazia o quê? Protegiam eles contra a força do sol. E essa nuvem ela se movia, e tinha de noite o quê? Uma cortina de fogo, uma nuvem de fogo, para quê? Para aquecer eles também naquele deserto. Deixa eu te falar uma coisa, em todo tempo, mesmo que seja no deserto, Deus está te protegendo. É nós que muitas vezes não estamos percebendo, porque nós estamos ansiosos pelo próximo passo de Deus. Entenda uma coisa, sempre tem alguém apontando o próximo passo. Tinha uma determinada tribo que ela estava ali, e a única atribuição a ela era olhar a movimentação da nuvem, porque toda vez que a nuvem movimentava, acontecia o quê? Se desmontava todos aqueles equipamentos e se trocava de lugar, indo agora seguindo aquela nuvem que estava andando. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor sempre está mandando pessoas para apontar, para te direcionar, para te liberar uma palavra que faça sentido no seu trajeto e no seu deserto. Fica tranquilo, Deus, Ele é pedagógico. Agora entenda, no meio do deserto está acontecendo tudo aquilo. De repente, Moisés está vivendo o extraordinário de Deus, mas Deus queria um pouco mais, sim ou não? Você está aqui comigo mesmo, de verdade? Deus queria um pouco mais de Moisés. E aí Deus agora mostra para Moisés o que? Um monte, um Sinai. E o Sinai, ele é um lugar onde as revelações de Deus, elas vêm, se apresentam para mim e para você. O Sinai é o lugar onde eu me escondo no Senhor, aonde eu me escondo no seu Shabat, ou seja, na sua glória, aonde eu me escondo nesse lugar de adoração, porque a adoração me leva para este lugar de intimidade profunda. Só que entenda uma coisa, esse Sinai, esse monte, esse lugar para subir, esse lugar para estar, é um lugar que muitas vezes me causa medo. Porque tem até uma canção que o Morada canta sobre, subir esse monte, subir esse lugar, que eu não quero subir lá porque eu tenho medo. E se você olhar os textos bíblicos, você vai ver que era apavorante olhar. Porque no pico dessa montanha estava lá trovões, estava lá uma nuvem densa. Por quê? Porque aquilo representava a presença de Deus naquele lugar. Quando Moisés subia lá, ele subia lá para ter um momento de intimidade, face a face com Deus. Agora preste atenção, toda vez que Deus levanta um libertador na terra, Deus também levanta um lugar para que esse libertador possa se encontrar face a face com o seu Senhor. Diga amém. Talvez você não esteja entendendo, mas eu estou profetizando sobre a sua vida, estou dizendo que você é um libertador da sua geração. E por isso que Deus está, chacoalhando você para que você entre nesse lugar de Sinai.
Nesse lugar que é o monte do Senhor, nesse lugar que é onde você vai encontrar Ele face a face. Agora deixa eu te dar um recado, isso é muito importante, e você precisa cravar isso no teu coração. Esse lugar é um lugar denso, não é um lugar simples. Esse lugar é um lugar denso, esse lugar é um lugar de responsabilidades. Esse lugar é um lugar de mudança, esse lugar é um lugar que eu preciso desejar estar. Tanto é que você vê, numa das vezes que Moisés está subindo esse lugar, você vai ver que ele convida Arão e mais algumas pessoas e dizem: vamos comigo para esse lugar. Eles chegam na metade do caminho, o que eles vê? Eles vê a glória do Senhor lá, eles vê essa situação acontecendo no topo daquela montanha. O que eles fazem? Não, vou ficar por aqui. Por quê? Porque agora eles voltam os seus olhares não para aquilo que é eterno, mas eles começam a colocar os seus olhos agora naquele povo. E aquele povo está igual o gatinho do Xerec, sabe, com aqueles olhão fazendo aquela carinha de pedinte. Pois é. Então Arão foi movido pelo quê? Por uma ansiedade coletiva. E desde ele olhar para aquilo que Deus estava fazendo, ele começa a olhar para o povo agora. E aí ele resolve não subir. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus tinha desejo que Arão subisse, sim ou não? Deus tem desejo que você suba. Deus tem desejo de ter uma intimidade com você. Deus tem desejo de te ver face a face. Deus na verdade te projetou para isso. Pastor, mas eu sou todo errado, pastor. Bem-vindo ao clube. Pastor, mas eu acho que Deus não me escuta. Não, você está equivocado. Pastor, eu acho que eu não tenho permissão de entrar nesse lugar. Você está enganado, meu filho. E é por isso que de forma pedagógica Ele está trabalhando tão forte no teu coração. É por isso que nós precisamos entrar num lugar de humildade e não num lugar de soberba, onde nós achamos que já sabemos, porque nós lemos 3 salmos. Não, entre num lugar de dependência, meu querido e minha querida. Entre no lugar no Senhor onde você dependa dEle para tudo. Não é porque você teve uma revelação que agora você é uau, a estrela da manhã. Não é Ele, é o Filho dEle, é Jesus Cristo. Cara, não tem a ver com nós. Nós somos apenas pequenos instrumentos que Ele está usando para esse tempo. Digam amém. Você é o libertador dessa geração. Você é aquele que Deus está levantando nesse tempo, sabe, para libertar pessoas. Entenda uma coisa: por mais que o deserto seja quente, por mais que o deserto seja dificultoso, Deus vai levantar um lugar para te encontrar nesse deserto. Deus sempre levanta um lugar para te encontrar nesse deserto. Entenda uma coisa: o Sinai ele é necessário na nossa vida. Mas agora Arão, ele olha para aquilo e diz: não, eu preciso voltar. Por quê? Sabe por quê? Porque ele vê uma oportunidade. Pela ansiedade daquele povo, agora Arão vê uma oportunidade. Deixa eu te falar, oportunidade de fazer a vontade de Deus, sim ou não? Não. Mas parecia de Deus, não parecia de Deus? Parecia. Nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de Deus. Por quê? Porque se está entrando na fase da desobediência, não tem a ver com Deus, porque Deus não quer nenhum filho desobediente. Você está por aqui? Ele vai lá, e você já conhece a história. Ele fica, a galera vai falar. Êxodo 32, primeiro versículo, diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, ou seja, estava demorando demais, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos um Deus que vão adiante de nós. Toda vez que você deixa de adorar o Senhor, toda vez que você deixa de ver a forma pedagógica que Ele está lidando com a sua vida e com a sua família, você tenta criar um Deus para substituir o Rei dos Reis. Isso ainda acontece. Às vezes você não tem noção. Às vezes é o seu conhecimento. Às vezes é um filho que você não poderia gerar e Deus te deu, e você colocou no lugar de Deus. Às vezes é o seu casamento. Às vezes são suas finanças, porque agora você é um homem célebre, uma mulher célebre. Você é um inteligente demais, então às vezes é a sua inteligência. Tem tantas coisas que começam a roubar o lugar de Deus na nossa vida e a gente não vai percebendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu sei que você sabe a resposta. O povo por acaso chegou para Arão e pediu: Arão, me dá um bezerro de ouro, sim ou não? Eu vou perguntar de novo. Vocês acham
que o povo pediu para Arão um bezerro de ouro, sim ou não? Por que Arão deu? Logo um bezerro de ouro. Porque era isso que estava no coração daquele homem. Aquele homem, quando olha para Moisés subindo aquele monte e vê todo aquele acontecimento, ele simplesmente vira e fica o quê? Um oportunista, vira uma oportunidade. Vira, essa galera está dando sopa lá atrás, agora eu vou ser o cara que vai estar acima deles. Eu vou agora, chegar lá e poder dar uma proposta agora para esses caras, porque eles estão desgovernados. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque Deus está em silêncio que Ele não está te ouvindo. E eu vou fazer de novo essa fala. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não esteja te ouvindo. Moisés demora 40 dias. Se você for ler os textos bíblicos, você vai ver que Moisés demora 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18 vai falar isso. Lá nesse lugar, orando, falando com Deus face a face. Só que ele estava vindo com novidade. Só que o que acontece? A minha ansiedade não deixa a forma pedagógica de Deus trabalhar. Então o que eu faço? Eu dou o meu jeito. A pior coisa no meio da igreja do Senhor, a pior coisa para mim, para você, é nós começarmos a dar jeito naquilo que Deus mandou esperar, naquilo que Deus mandou não fazer, naquilo que Deus não disse para você inicie. Só que você de uma forma ansiosa até iniciou, mas agora que deu ruim, você está tentando comprometer a Deus e pergunta até: Deus, será que tu me abandonaste? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não te abandonou. Só de alguma forma Ele está tentando te guiar por esse caminho, para que de forma pedagógica você entenda que Ele precisa ser adorado para que você seja transformado. A adoração, ela é a ferramenta que Deus usa para nos mudar. Olha só, a gente precisa entender que esse povo, ele viu diversos milagres, sim ou não? E eu quero acabar, vem para cá, louvor. Esse povo, eles viram diversos milagres, mas esses milagres não foram capazes de mudar o seu caráter. Esses milagres que eles viveram, a abertura do mar vermelho, as roupas crescerem, os sapatos crescerem, todo aquele milagre não foi suficiente para trabalhar o caráter daquele povo. Porque de fato eles tinham saído do Egito, sim ou não? Sim, mas o Egito não tinha saído deles. E sabe o que acontece? Porque nós temos tanta expectativa, tanta ansiedade no nosso meio hoje? Porque o mundo ainda está tentando dominar a nossa vida. Porque os prazeres mundanos ainda estão tentando dominar. Sabe por quê? Porque tem pouca adoração, então tem muito espaço para o mundo dentro de nós. E é sério o que eu estou falando. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sou o pastor dessa casa. Eu preciso trazer uma responsabilidade para que esse rebanho saia desse lugar onde nós estamos aqui cultuando e seja de verdade cristão lá fora, seja de verdade filhos de Deus, manifestando a glória de Deus lá do lado de fora. Porque amanhã você vai entrar no teu trabalho, no teu serviço, na tua família, sei lá onde você vai estar, e de verdade a glória do Senhor precisa refletir através de você, meu querido. Porque senão foi só mais uma reunião. Porque senão foi só mais algumas canções. Porque senão foi só mais um sermão ministrado e acabou. E a ansiedade do próximo passo vai te consumir. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que você seja consumido pela ansiedade, mas eu quero que você tenha um coração de adorador. Porque quanto mais você adorar o Senhor, mais você vai ficar parecido com Ele. E se você ficar parecido com Ele, você carrega o caráter do Filho dele. Carregar o caráter de Cristo Jesus é manifestar não só em obras, mas também em atitudes. Porque tem gente que até faz algo de bom para o outro e ainda coloca a expressão: não, eu faço porque eu sou crente, eu faço porque eu sou cristão, eu faço porque eu sou da igreja. Não, você não deve apenas fazer, você deve ser alguém diferente nessa terra. As pessoas precisam lembrar, quando elas estiverem em perigo, de você. De você. Porque hoje está muito fácil terceirizar isso para o pastor. Não, se um amigo meu precisa de oração, o que eu faço? Pego o telefone e ligo para o pastor ora. E você? Nós somos uma igreja paterna. Nós somos uma igreja que prega a paternidade. Sabe o que é paternidade? É desenvolvimento pessoal, meu irmão. Paternidade, nós não estamos aqui passando a mãozinha na sua cabeça, não. Nós queremos desenvolver você para que de verdade você conheça Deus como Ele é. E deixa eu te falar, conhecer Deus da forma que Ele é, meu querido, não é algo tão simples assim, é algo muito sério. E eu preciso ter as responsabilidades que esse conhecimento me traz. Então,
quando eu tenho essas responsabilidades, quando eu tenho esse entendimento, quando eu ando nesse lugar, eu pareço com Ele. Então eu não fico competindo o quanto eu sei. Então para mim fica fácil eu sentar e aprender novamente. Você lembra de Pedro? A turma de cá está interessante hoje. Você lembra de Pedro? Aleluia, glória a Deus. Pedro está lá, milagre vai acontecer. Pedro está lá pescando. De repente ele olha, ele vê o quê? Um fantasma. Você lembra do texto? Ele vai lá e vê o fantasma. O fantasma não estava lá. Quem era o fantasma? Você sabe porque você leu, correto? Agora pega o lugar de Pedro, olhando para aquela tribulação toda, aquele ventaval todo, aquelas ondas todas. Ele olha lá distante, vê um vulto em cima das águas. Era natural ele olhar e achar que aquilo era um fantasma. Mas aí a Bíblia fala que eles vão chegando e de repente um diz: não, é o Senhor que está lá, é o Senhor. Porque não tem ninguém que possa fazer aquilo a não ser o Senhor. O engraçado dessa história é que Pedro, ele se lança a uma pergunta: se és tu, deixa eu ir, me permita eu ir com você. E aqui está um dos milagres mais extraordinários da palavra de Deus. Você concorda comigo? É um dos milagres mais extraordinários da palavra de Deus. Um homem agora pula de um barco, uma ousadia tremenda, e anda por sobre as águas. Amém? Só que para mim o grande milagre não foi Pedro andar sobre as águas. Porque pense só, irmão, eu vou falar que sou eu agora andando sobre as águas. Eu ia chegar para o Jordi e dizer: vai lá, vamos ver se tu anda também. Eu disse 6 passos. E aí o Jordi vai ficar na competição comigo, dizendo: não, eu consegui dar 4. Aí vai chegar outro irmão e vai dizer assim: não, eu acho que eu dei 7, mas na verdade ele deu 1. Aí vai chegar outro e dizer assim: não, eu dei 12. Na verdade ele nem saiu do barco. Você entende que nós humanamente vamos começar uma competição boba? Por quê? Porque de verdade nós estamos aferindo o nosso ego e não aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Pedro não ficou nesse lugar. Pedro simplesmente viveu o milagre. Só que olha só que forma pedagógica de Deus fazer as coisas. Porque quando Jesus chega perto dele, Jesus já está próximo de Pedro. O que acontece? Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade, para as águas. Pedro olha para onde? Tempestade. E aí o que acontece com Pedro? Viu? Isso é sinal que o Kids ensina, viu? Isso é sinal que o Kids ensina. Ele começa a afundar. Justamente. Sabe qual é o grande milagre que eu vejo nesse texto? Não é Pedro andando sobre as águas. É Pedro estendendo a mão e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Sabe o que está acontecendo no meio das nossas igrejas hoje? É que a gente aprendeu 3, 4 versículos bíblicos e esqueceu de pedir ajuda para o Senhor. Porque a gente já sabe demais. É porque os nossos cultos são tão perfeitos, os nossos cultos são tão eloquentes, as nossas canções, os nossos louvores são tão lindos, maravilhosos e bem tocados, que nós esquecemos de dizer: Senhor, eu de verdade eu preciso de Ti. Senhor, de verdade eu só quero estender as mãos, porque eu não quero afundar no meio do meu ego, eu não quero afundar no meio das minhas falsas percepções, eu não quero afundar no meio da minha ansiedade, eu não quero afundar no meio, sabe, de algumas coisas que eu ainda estou carregando. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Esse povo andando pelo deserto viu coisas incríveis, mas mesmo assim eles levantaram um Deus novo para ser adorado. Agora sabe o que é interessante? Moisés, chega uma hora que ele desce desse monte. E aqui eu quero encerrar. Moisés desce desse monte. Moisés, ele chega lá, e eu acho engraçado quando Deus fala com Moisés sobre o povo, porque agora já não é mais o povo de Deus. Agora Deus olha para Moisés e diz assim: vai lá que o teu povo. Só faltou ele dizer aqueles crentes: oh meu Deus do céu, já estão lá, tudo desviado, estão dançando, estão fazendo um monte de bagunça. Ai meu Deus, não parece que ficaram 400 anos presos no Egito? Estão com saudade. E de verdade, escuta eles, que eles estão com saudade da cebola que tinha lá no Egito. Estão com saudade das coisas que ficaram para trás. E se você observar dentro da sua ansiedade, quando você está envolvido na ansiedade do próximo passo, você começa a sentir saudade de alguns acontecimentos. E a coisa mais trágica que eu ouço como pastor é quando uma pessoa vem apenas com um saudosismo dizer para mim: pastor, você lembra quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos jovens, nós se encontrávamos naquelas casas de oração e Deus fazia o milagre? Claro que eu lembro, eu não sofri nenhum tipo de amnésia, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou milagres lá, ainda opera milagre hoje e quer operar milagre amanhã também.
Mas isso depende de quê? Depende de eu voltar nessa história, depende de eu voltar nesse saudosismo. Não, depende do meu coração estar alinhado no Senhor e dizendo: sim, Senhor, eu nasci para te adorar, eu nasci para louvar o teu nome, eu nasci para te engrandecer. Sim, eu sou teu filho, eu quero andar nesse lugar. E eu preciso te perguntar. Para isso eu vou pedir para você se colocar em pé. E eu encerro com essa pergunta: o que de fato você quer de Deus? Eu vou te perguntar, porque eu preciso de uma resposta. A sua resposta não vai sair com os lábios. A tua resposta, ela não vai sair numa expressão unida, onde todos vão falar a mesma coisa. Não, não, não. A resposta, ela vai sair de dentro de você. O que você quer de Deus? O que você quer de Deus? O que de fato você veio buscar nesse lugar? O que de fato faz você vir aqui aos domingos? O que de fato faz você trazer a sua casa, a sua família, os seus filhos nesse lugar? O que de fato você quer de Deus? Ou você está ainda na expectativa, na ansiedade de um grupo maior? Ou você entendeu que dentro de você pulsa algo que é eterno, pulsa algo que Deus colocou em você? O que de fato você quer de Deus? Enquanto eles cantam uma canção, eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto você fecha os seus olhos, eles cantam essa canção. Eu queria que você... ore, fale ao Senhor. Fale. Eu quero me desesperar outra vez. É o seu momento. É você e Ele. O que você quer dele? Ei! Eu quero me apaixonar. Que isso deixe de ser apenas uma canção para você. Que isso deixe de ser apenas uma repetição de uma frase bonita, melodicamente estável. Que isso possa ser uma expressão de verdade dentro de você. Talvez você, para entrar nesse lugar, você vai ter que abrir mãos de algumas coisas. Talvez aquilo que você precisa jogar para que esse mar abra na sua frente está nas suas mãos já, e você está aí segurando com tanta vontade. Talvez essa seja a hora de você jogar, para que você possa atravessar. Talvez seja o momento em que você já está até nesse deserto, mas você precisa de verdade ver aquilo que Deus está fazendo e não aquilo que Deus vai fazer. Não se preocupe, porque Ele é Deus, e se Ele está na tua história, se você permitiu Ele entrar na tua história, Ele vai fazer. Mas desfrute daquilo que Ele já está fazendo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Queria que você, de fato, fechasse seus olhos. Aonde você está? Se você consegue colocar a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. É entre você e o Senhor. Eu não tenho nenhuma curiosidade em saber o que você precisa largar, o que você precisa jogar no mar. Eu não tenho nenhuma curiosidade naquilo que você está falando com Deus, ou não está, ou precisa, ou não está fazendo com Deus. É sobre você, o Senhor. Esse é o teu tempo, esse é o teu momento. Nós estamos aqui como a igreja santa do Senhor reunida, mas você particularmente é o filho dele. Sim, você foi amado por ele. Sim. Então aproveite esse amor, aproveite essa filiação, aproveite esse momento só você e do seu pai. Sim, aproveite, fale com ele. Mas não entre com uma lista de pedidos. Comece a perceber que os sapatos nos seus pés cresceram. Comece a perceber que as roupas não se desgastaram. Comece a perceber que em todo momento Ele está cuidando de você. Comece a ser perceptível a presença dEle no meio dos lugares aonde você está entrando. Fala com Ele. Fala, rasga o coração. Peça perdão. Talvez esse seja um bom momento.
Peça perdão. Talvez esse seja um bom momento de você chegar e dizer: sim, Senhor, me perdoa, Pai, porque o Senhor tem acreditado em mim e eu não tenho feito. Sim, Senhor, me perdoa, porque o Senhor tem investido em mim e eu não tenho feito. Talvez esse seja um bom momento para você se arrepender e pedir perdão para Ele. Esqueça quem está na tua direita, esqueça quem está na tua esquerda, na tua frente, na tua retaguarda. É você e o Senhor. E essa noite Deus proporcionou ela só para você. Deus te trouxe aqui para que você vivesse esse lugar. Então, em nome de Jesus, toda ansiedade coletiva agora vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um coração de adorador. Tenha um coração daquele que vivencia as obras de Deus. Tenha um coração daquele que acredita fielmente que o Senhor está fazendo. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nunca. É nós que andamos sem a nuvem. É nós que se movemos sem a presença. É nós que começamos a colocar no lugar dele outros deuses. Então, em nome de Jesus, eu oro para que os corações sejam destronados, Senhor, nessa noite. Senhor, arranca tudo aquilo que ocupa o teu lugar, Pai. Senhor, arranca tudo aquilo que ocupa o teu lugar, Senhor, essa noite, nos corações dos teus filhos, Pai. Para que o coração dos teus filhos estejam limpos, Senhor, para receber, Pai, a tua presença, a tua glória, o teu chapote, Pai. Oh, que o peso da tua glória esteja sobre nós, Senhor, essa noite, nesse lugar, Pai. Nós estamos aqui rendidos em Ti, Pai. Rendidos em Ti, Senhor. Rendidos por esse amor, Pai. Oh, esse amor que nos constrange e nos leva para esse lugar aonde, Pai, nós começamos a olhar para a tua face e dizer que nós somos apaixonados por Ti, Pai. Oh! Acenda, 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 acenda.